Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Que bom. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, João capítulo 1. João capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 18. O tema da nossa meditação dessa noite é Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, talvez o maior questionamento que o homem tem hoje, e talvez sempre, foi realmente saber se Deus existe. Cientistas do mundo inteiro tentam responder essa pergunta, se Deus existe. De vez em quando nós encontramos na internet, encontramos na televisão, nas reportagens, algumas matérias, cientistas dizendo alguma coisa a respeito de Deus. Alguma coisa dizendo sobre a possibilidade de Deus existir. No ano passado, teve um cientista que, no seu trabalho, ele percebeu que existe algo tão controlado, tão harmônico na natureza, tão harmônico na criação, que ele chegou à conclusão que Deus poderia existir. Ele fala nesse artigo até que ele brinca, ele diz que Deus é um matemático, porque as coisas são perfeitas. Deus é um músico, porque tem uma melodia perfeita na criação. Então nós vemos no decorrer de toda a história a humanidade tentando provar se Deus existe. Essa pergunta é latente. Todo mundo, algumas pessoas perguntam e se questionam a respeito de Deus. Será mesmo que Deus existe? Mas nós sabemos que Deus existe, não sabemos? Paulo vai dizer em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Nós sabemos que Deus existe. Nós sabemos disso. Versículo 1 do capítulo 1 de João diz assim. Eu peço que os irmãos fiquem com as Bíblias abertas em toda a meditação. Nós vamos voltar para o texto. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens.
Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, reunidos como Igreja Santa do Senhor. Pai, obrigado porque um dia o Senhor se revelou a nós e um dia nós fomos salvos, ó Pai. Obrigado pela cruz que nos permite isso. Pai, que o Senhor nos ajude nessa noite a entendermos as Tuas verdades, ó Pai, que está nesse texto. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender o que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Jesus, o Verbo divino, se fez carne, o Criador do universo, revelado pelo Pai, o Salvador do mundo, se fez carne e habitou entre nós. É isso que nós sabemos, que o mundo não sabe. João vai falar do versículo 1 ao 4, que Jesus, perfeitamente Deus e perfeitamente homem, ele diz que no capítulo 1, no versículo 1 do Evangelho de João, que esse versículo, o versículo 1, vai ser todo o alicerce para o Evangelho de João. Se nós chegarmos no capítulo 21 do Evangelho de João, nós vamos ver todo esse alicerce, toda essa verdade que está no versículo 1 do capítulo 1 de João. No decorrer da mensagem, eu vou usar 3 palavras que significam a mesma coisa. A NVI, ela vai falar sobre aquele que é a palavra. A revista aí atualizada vai falar do verbo. E a tradução do grego é logos. No decorrer da mensagem eu vou falar sobre essas três palavras, mas que significa aquele que é a palavra do próprio Deus. João resume a forma como o verbo que estava junto com Deus no princípio, ele entrou no tempo e na história. O Filho de Deus foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestada à humanidade. João não começa como Mateus, como Lucas, vai começar com a genealogia de Jesus. Mas João apresenta Jesus como Filho de Deus. E algumas verdades estão nesse versículo 1. E a primeira verdade é que o verbo, ele é eterno. O versículo 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. É interessante nós olharmos para Gênesis, capítulo 1, versículo 1,
que ele vai falar que tudo começou no princípio. É a mesma palavra, é a mesma ideia que João está querendo trazer para nós, e nós vamos ver isso no decorrer da nossa mensagem. Ele vai dizer que ele já existia antes que a matéria fosse criada e que antes que o tempo começasse. Isaías vai dizer que ele é o Pai da eternidade. Quando Moisés começa em Gênesis 1, ele diz assim: no princípio, inicia a história da criação. E quando João começa aqui, no princípio, é a história da nova criação, é a história do segundo Adão, como os teólogos dizem. Jesus, o segundo Adão. No princípio era aquele que é a palavra. Nas duas obras de criação, o agente aqui é a palavra de Deus. Na eternidade passada, antes do começo de todas as coisas, no princípio, antes do início de tudo, o verbo, ou aquele que é a palavra, já existia. Não está escrito que o verbo ele foi criado, mas está escrito que no princípio era aquele que é a palavra. O Logos não foi um ser criado, como ensinam os testemunhos de Jeová, por exemplo. Ele era Deus. O Logos estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. A parte B do versículo 1, ele diz assim: ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Antes da criação do mundo, o Verbo desfrutava de plena comunhão com o Pai. O Verbo e o Pai existiam face a face, compartilhando de intimidade e compartilhando de os seus propósitos. O Verbo conhecia o Pai e era igual ao Pai, embora distinto, e tinha como ele uma profunda comunhão. Portanto, o Verbo não é uma energia cósmica. A palavra de Deus não é uma energia cósmica, mas é uma pessoa. O Verbo não é uma energia como muitos falam. Deus não é uma energia como muitos falam, mas é uma pessoa. O Verbo é divino. O texto diz que ele era Deus. O Verbo não é um anjo meramente criado por Deus, ou inferior a Deus, e investido por ele de autoridade para salvar os pecadores. Mas ele era o próprio Deus. João trata exatamente isso. João mostra para nós o Filho de Deus. O Filho de Deus, perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Jesus, ele não era apenas um mestre moral que andava nessa terra. Não, Jesus era Deus. Era o próprio Deus encarnado, pisando aqui nessa terra. Essa é a grande verdade que João quer nos transmitir. Essa é a grande verdade que a humanidade não sabe, que a humanidade duvida. Então João escreve todas essas coisas. Somente no versículo 1, quantas verdades nós vemos a respeito de Deus e a respeito do Verbo. João continua no versículo 3 e diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. O Verbo não é uma parte que começou de repente a existir no tempo e no espaço. O Verbo estava com Deus na eternidade, antes do tempo. O Verbo é o próprio Deus.
O Verbo é o agente divino na criação do universo. Foi Ele que trouxe existência a todas as coisas. Deus disse: haja luz. Haja luz. Paulo vai dizer em Colossenses 1,16, diz assim, que o Verbo é a palavra criadora de Deus. Todas as coisas foram feitas, tanto as visíveis como as invisíveis, tanto as terrenas quanto as celestiais. O autor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Por meio de quem fez o universo. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Todas as coisas, uma a uma, vieram a existir por causa dele. Tudo que existe hoje, não há nada que tenha sido feito fora dele, fora de Deus, fora do Verbo. Os irmãos conseguem entender quem é esse Deus? Que nós confiamos, o Deus que fala com a gente, o Deus desse livro, que muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não acreditam que ele existe. Os irmãos conseguem entender quem é Deus? Quem é o Verbo de Deus? O versículo 4 de João, ele vai continuar e vai dizer que o Verbo é autoexistente. Nele estava a vida, versículo 4, e esta era a luz dos homens. Todos os seres que existiam no universo foram criados e por isso não têm vida em si mesmo. Quando eu penso nisso, eu lembro de Charles Darwin, com a teoria da evolução, que as coisas foram evoluindo e chegam no macaco e chega em nós, mas nós não vemos isso na palavra de Deus. Nós vemos na palavra de Deus, eu sou. Eu sou. Deus tem vida em si mesmo. Deus é autoexistente. O Verbo não recebeu vida, ele é a vida. Ele é a vida. Através dele, tudo subsiste. Ele é a fonte de tudo que existe. Nele estava a vida. Ele dá vida, ele dá luz aos homens. Embora Jesus seja a fonte de toda a vida biológica, a palavra grega que nós usamos aqui no texto, que aparece 35 vezes nesse evangelho, nunca é a palavra bios, de biologia, mas é a palavra zoe, de vida espiritual, vida do alto, vida eterna, vida abundante. Como o Verbo é a fonte de toda a vida, também ele é a fonte de toda a luz. O salmista, no Salmo 36, versículo 9, diz assim: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. João vai dizer no capítulo 8 que ele é a luz do mundo. Jesus vai falar que eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. O capítulo 8, versículo 12 diz: mas terá a luz da vida. A luz aqui, irmãos, passa a ter 3 significados. A luz faz desaparecer o caos. Quando a luz aparece, a escuridão automaticamente desaparece. Um dia a luz veio até nós, nos tirou da escuridão eterna, e a luz nos trouxe vida,
e vida eterna. Um dia, Deus disse assim: haja cruz. Haja cruz. É a luz que revela e tira as máscaras, tira os disfarces e mostra as coisas como de fato elas são. Ele é a luz que nos guia. O versículo 5, João continua dizendo: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. O verbo é a luz que prevalece. A luz resplandecente nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Onde a luz chega, as trevas desaparecem. Eu passei um tempo no centro de São Paulo, trabalhando ali na Cracolândia, junto com a Missão Batista. E dentro do barracão da Cristolândia tem uma frase, um banner na parede com o versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então imagine só aquela cena que nós vemos nos noticiários, no Fantástico, de zumbis, pessoas que estão ali semanas sem tomar banho, fazendo suas necessidades na roupa e vivendo como trapo humano. Uma pessoa dessa passou em frente da missão e leu esse versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A vida daquela pessoa foi transformada pela leitura daquele banner. Deus transformou a vida daquela pessoa. Ele teve um encontro com Deus através daquele pequeno versículo. E muitos outros irmãos, que hoje são nossos irmãos em Cristo, foram transformados. Pessoas que viviam na escuridão do pecado, das trevas, um dia a luz se revelou a eles e a vida deles foram transformadas. Conheci vários deles, vários. A luz, ela vai dissipar as trevas. Irmãos, o mundo está em trevas, porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, Paulo vai dizer. Mas onde Jesus se manifesta, onde o evangelho chega, as vendas dos olhos das pessoas caem. Os cativos, os escravos do pecado são libertos. São levados para o reino de Deus. Gênesis 1, versículo 2 diz que havia trevas sobre a face do abismo, até que Deus disse: haja luz. Jesus Cristo é a luz de João. Nele estava a vida. O que significa isso? Significa que Jesus Cristo é o único que pode mudar a situação da humanidade. É o único que pode mudar a nossa situação. Um dia ele mudou. Nós estávamos na escuridão das trevas e nós estamos hoje na luz de Cristo. O único que pode tirar o homem das trevas morais, das trevas do pecado, é a luz. É Jesus. Ele é o único que pode tirar o homem da posição e da situação de trevas, de incerteza, inseguranças, da falta de esperança, de medo, de pavor, de terror. Ninguém que conheceu a Jesus pode dizer de casos sem esperança, de casos que não tenha mais esperança. Quem conheceu Jesus sabe quem Ele é, sabe que Ele é a luz do mundo.
pode transformar as nossas vidas, como tem feito dia após dia. Pode transformar a vida das nossas famílias, pode transformar a vida das pessoas que não conhecem Ele, assim como transformou as nossas vidas. João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, não existe ninguém que suporte andar na escuridão. Vocês já tiveram essa experiência de ficar no escuro, tentando procurar a lâmpada para acender? É terrível, nós não conseguimos ver. Mas quando nós nos encontramos com a luz, nós nos encontramos com Jesus, o Verbo encarnado que se revelou a nós, tudo muda, tudo muda. Eu garanto que todo mundo aqui tem uma história, a história da sua conversão, quando Jesus se revelou a você. Existe um antes e um depois. Aquele que é a palavra se fez carne, para mudar a nossa situação, o nosso status. O Criador do universo, o sustentador de todas as galáxias, de toda a criação, se fez homem para livrar-nos e nos salvar das trevas. Jesus, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Nós vamos ver algumas atitudes em relação ao Verbo ainda. João fala sobre o arauto do Verbo, o anunciador do Verbo. João Batista, versículos 6-9, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Esta estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João Batista foi enviado por Deus. Ele foi enviado para testemunhar Jesus, a fim de que todos confiassem nele. O texto diz muito bem que João sabia o lugar. Ele sabia que ele não era o noivo, ele sabia que ele não era a voz, mas que Jesus era a mensagem. Ele sabia que era servo e que Jesus era o Senhor. João sabia muito bem disso. Eu me lembro da frase de João, que eu diminua e ele cresça. Todo o testemunho dado por João, o propósito era promover a fé em Jesus nas pessoas. Esse é o objetivo por qual esse evangelho foi escrito, para que as pessoas creiam em Jesus, creiam no libertador. Versículo 9, continua o texto, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. João anuncia Jesus como a luz verdadeira, a luz que ilumina todo homem. Cristo é a luz perfeita. Somente Ele pode trazer luz às nossas vidas. Cristo é para a vida dos seres humanos, como o sol é para o mundo. Jesus é a verdadeira luz. Versículo 10 e 11... O texto vai dizer que Jesus foi rejeitado. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o recebeu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o recebeu. Jesus estava no mundo antes da criação do mundo. Ele estava desde o início, diz o texto.
Paulo diz em Romanos 1:25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Jesus veio para os judeus, o seu povo, o povo escolhido, mas o seu povo rejeitou ele. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Eles rejeitaram o Filho de Deus. Eles pregaram o Filho de Deus numa cruz. O Filho de Deus foi rejeitado pelos homens. O Filho de Deus, o Messias prometido, foi rejeitado pelos homens. E quantos ainda nos dias de hoje têm rejeitado Jesus? Quantos têm? Quantas pessoas que não querem saber de Jesus? Por mais que você fale, por mais que você mostre, por mais que você viva Jesus, as pessoas não querem saber de Jesus. Eu não lembro do autor dessa frase, mas tem uma frase que diz que o homem ama o pecado e odeia Deus. Não sei se foi Spurgeon, eu tenho uma citação em um sermão meu, mas eu não lembro o autor. O homem, ele ama o pecado e odeia a Deus. Ele é depravado, caído. O amor de Deus, ele deve ser admirado não porque o mundo é tão grande. O amor de Deus deve ser admirado não porque o mundo é tão grande, mas o amor de Deus deve ser admirado porque o mundo é mau. Por qual motivo Jesus teria que morrer por mim e por você? Por qual motivo? Nós não merecemos nada, nós não somos nada. Como nós podemos ver, o Verbo de Deus veio a esse mundo, se encarnou, se entregou numa cruz em nosso lugar. Nós merecíamos a morte, a ira de Deus, mas sobrecaiu sobre aquela cruz. Nós devemos olhar para fora, por exemplo. Sair aí fora. Olhar a criação. Olhar as estrelas. Olhar do lado para o seu irmão. Se realmente Deus existe. Não, é impossível dizer que Deus não existe. É impossível. É impossível. Nós sentimos Deus. Principalmente nós que temos o Espírito Santo. Nós sentimos Deus. Nós precisamos parar um momento e olhar para as nossas vidas. Olhar e pensarmos, quem é Deus para nós? Quem é Deus? Quem nós éramos antes de conhecermos Jesus? Quem nós éramos? Onde será que nós estaria neste momento se nós não tivéssemos conhecido a Jesus? Eu sei da minha história triste, se eu não tivesse conhecido a Jesus. Irmãos, é um momento de meditarmos nas nossas vidas. É um momento de meditarmos o que Ele fez nas nossas vidas.
Vivemos num tempo, num momento terrível, no mundo que jaz do maligno. Somos oprimidos, somos espremidos nesse mundo. Mas nós não podemos esquecer de quem é o nosso Deus e o que Ele fez nas nossas vidas. Um dia Deus disse assim: haja cruz. E houve salvação. Salvação para mim, para você, para os irmãos dessa igreja. Versículo 12, 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ser filho de Deus significa muito mais do que simplesmente ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ser filho de Deus é ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. É viver para Ele, é ter uma vida que glorifique o nome dEle. Versículo 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é perfeitamente Deus. Ele é perfeitamente homem. O Verbo que criou o mundo, a razão que controla a ordem do mundo, fez-se carne e veio morar entre nós, entre os seres humanos. Jesus se tornou a localização de Deus aqui na terra. Fez-se um de nós, em tudo semelhante a nós, exceto no quê? No pecado. Jesus não pecou. O Verbo de Deus trouxe salvação à raça humana. Versículo 15, João dá testemunho dele. Ele exclama: esse é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Versículo 16, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Nós recebemos graça sobre graça, sob graça. Aquele que é a plenitude de Deus veio para nos oferecer a sua plenitude. O versículo 18, para nós terminarmos, diz assim: que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ele veio revelar o Pai. Jesus nos tomou pela mão e nos levou ao Pai. João vai dizer no capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode ir a Deus a não ser por Jesus. Ninguém. Ninguém pode conhecer Deus se não for através de Jesus. Ninguém. Eu gostaria de ter um momento de oração com os irmãos, que os irmãos abaixassem as cabeças e pensassem exatamente no momento em que se encontrou com Jesus. Ou melhor, quando Jesus encontrou você.
Jesus, obrigado por ter se entregado naquela cruz. Aquela cruz que era para mim, era para os meus irmãos aqui, Pai. Mas Jesus se entregou no nosso lugar. O Verbo de Deus encarnado se entregou no nosso lugar. A nossa dívida foi paga. Um preço tão alto, Senhor, foi pago naquela cruz, naquele madeiro. Para que nós pudéssemos ter vida. Pai, nós te agradecemos pelo dia que nós o conhecemos, ó Pai. E a partir desse dia, nossas vidas foram transformadas. E está sendo até esse momento, Pai, de glória em glória, de fé em fé. Nos ensina, Senhor, a termos intimidade contigo. Nos ensina, Senhor, a olharmos para a cruz todos os dias, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a sermos cristãos maduros. Nos ensina a confiar em Ti. Que nós possamos lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Que nós possamos reconhecer quem é o Senhor, o que Ele tem feito nas nossas vidas, na vida das pessoas que nós amamos, na vida dessa igreja, Senhor. Pai, não deixa nós, na loucura desses tempos, dar prioridade às outras coisas que não seja o Senhor, que não sejam as coisas do alto, ó Pai. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que nós possamos, ó Pai, pensar em Ti, os nossos pensamentos possam estar constantemente no Senhor. Tantas coisas no nosso dia a dia tiram isso das nossas mentes, nos afasta do Senhor, e o pecado vem e nos assedia e nós caímos na tentação pelos nossos próprios olhos, pelas nossas cobiças, ó Pai. Pai, não deixa nós esquecermos quem é o Senhor. O Verbo que se encarnou, que habitou entre nós e hoje habita através do Espírito Santo de Deus. Pai, continue falando conosco. Nos incomode, ó Espírito Santo. Ó Pai, nos guia por caminhos retos. Que os nossos pensamentos estejam em Ti. Abençoe, Senhor, essa igreja. Abençoe esses irmãos que estão aqui, Pai. Aqueles que também não puderam estar aqui nessa noite. Mas que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. Que eles possam ter uma única coisa no coração. O desejo de estar com o Senhor. O desejo de Te buscar. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ela continue falando, que ela continue transformando, que ela continue confrontando as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.